Fala investidor, tudo bem com você? Nesse vídeo nós vamos comparar dois investimentos, o investimento nos imóveis tradicionais e o investimento em fundos imobiliários. Qual será que é mais seguro? Qual será que vai me trazer uma rentabilidade maior? Nós vamos analisar 7 fatores na prática e identificar qual o melhor investimento. E já começando aqui com o primeiro fator, investimento mínimo. Num imóvel, você precisa de um capital inicial de 100, 200, 300, 400, 500 mil reais para conseguir comprar um imóvel tradicional. E nos fundos imobiliários, será que eu também preciso de um valor tão alto? A realidade é de que eu não preciso. Então, observando aqui na tela do computador, nós conseguimos verificar que investindo em fundos como BTLG11, que é um fundo de galpão logístico, eu consigo investir a partir de R$100. Ou seja, com R$100 eu consigo comprar vários galpões logísticos e receber um aluguel mensal na minha conta. Então esse é um ponto favorável aos fundos imobiliários. E o segundo fator é a facilidade em investir. Então, quando você vai comprar um imóvel físico, demora meses porque você precisa avaliar o imóvel, entender se ele é o melhor para o seu caso. Você vai passar pelo processo de escritura, negociação, então é bastante burocrático. Já nos fundos imobiliários, eu tenho aqui um exemplo de uma corretora de valores, a corretora Rico. Então, com essa corretora, eu consigo investir em fundos e ela é uma corretora que não me cobra taxas. Então, se você ainda não tem uma corretora, essa pode ser uma excelente opção. Então, aqui dentro do site da corretora Rico, você pode abrir a sua conta, preencher as informações, então vai solicitar aqui e-mail, data de nascimento, algumas informações básicas. E a partir daí, em 2 dias, você terá sua conta criada e pode investir em fundos imobiliários. Então esse é mais um ponto onde os fundos imobiliários levam vantagem. Com 5 minutinhos você abre sua conta e já consegue investir nesse investimento. E o terceiro fator é a liquidez, a facilidade de transformar o investimento em dinheiro. Então quando você tem um imóvel ali tradicional, às vezes demora meses até conseguir vender pelo preço que você está querendo vender. Então acaba sendo um processo demorado e burocrático. Já aqui nos fundos imobiliários, eu consigo vender a qualquer momento. Eu vendo desde que o mercado esteja aberto, então no período da manhã ou no período da tarde, em dias úteis. A partir do momento em que eu realizo a venda, em 2 dias úteis o dinheiro já está na minha conta. Eu vou vender sempre pelo preço de mercado, pelo preço que ele está negociando naquele momento. Dessa forma, eu consigo liquidar os fundos também de forma parcial. O que significa isso? Significa que se eu tenho R$300 mil investidos em fundos imobiliários e eu preciso sacar R$100 mil, eu consigo. Agora, se eu tenho um imóvel que vale R$300 mil e eu quero sacar 100, eu preciso vender todo o meu imóvel. Então, ele não tem uma liquidez parcial como os fundos imobiliários têm. Ou seja, mais um ponto favorável aos fundos imobiliários. E o quarto critério de análise é a diversificação. Quantos imóveis que você possui, quantos inquilinos que você possui. Quando você tem um imóvel tradicional, você sabe que o teu imóvel está ali, que você tem um inquilino. Agora, quando a gente fala de fundos imobiliários, eu estou investindo em imóveis, quantos inquilinos eu tenho? Meus imóveis são bons? Eu tenho como verificar esses pontos? Será que sim ou será que não? Eu vou te mostrar na prática dentro do relatório do BTLG11. Então vamos aqui para o relatório gerencial. Então aqui dentro do relatório eu vou primeiro identificar em quais imóveis eu estou investindo. Descendo aqui no relatório,
eu consigo encontrar o portfólio atual. Então veja que dentro desse único fundo chamado BTLG11, que custa R$100, eu tenho diversos galpões, diversos imóveis. Então essa diversificação é o que traz a segurança. O que acontece na prática? Se você tiver um único imóvel e esse imóvel for afetado por uma enchente, por um vendaval, o seu prejuízo acaba sendo muito grande. Agora, se você possui uma carteira de ativos com 10, 20, 30, 40 imóveis, o nível de segurança aumenta muito. Então aqui nós conseguimos verificar que são vários imóveis que você compra com apenas R$100 e também vamos verificar agora quem são os inquilinos, quem está pagando o nosso aluguel dentro do fundo imobiliário. Então, subindo aqui no relatório, eu consigo identificar top 20 locatários, então os 20 maiores inquilinos que estão nos nossos galpões. Aqui eu tenho o grupo Açaí, que representa 7% da minha receita, DHL 6%, Unilever 6%, Seva 5%, Amazon 5%, Luft 4%, Nestlé 4%, BRF, Braskem 4% também, ou seja, são empresas enormes que estão pagando o nosso aluguel. Dessa forma, o risco de não receber o aluguel é muito pequeno dentro dos fundos imobiliários. Ou seja, mais um critério onde os fundos imobiliários levam vantagem. Aqui eu tenho diversos imóveis e diversos inquilinos. Então essa segurança é por meio da diversificação. E o quinto ponto da nossa análise é o imposto de renda sobre o aluguel. Quando nós falamos nos imóveis tradicionais, nós temos uma alíquota de 15% sobre o aluguel. Já nos fundos imobiliários, por incrível que pareça, é isento de imposto de renda. Então, todo o aluguel que nós recebemos na nossa conta, de forma mensal, não tem cobrança do imposto de renda. Esse é mais um ponto, então, onde os fundos imobiliários levam vantagem. O sexto fator, e que eu considero muito importante, é a dor de cabeça. Porque quando você tem um imóvel, você precisa pintar, reformar, às vezes tem problema com o inquilino, tem que pagar os impostos, então acaba que essa dor de cabeça pode ser evitada com os fundos imobiliários, porque nos fundos eu não se estresso com nada, fica tudo a cargo da equipe gestora. Nesse exemplo em específico do BTLG11, a nossa gestora é a BTG Pactual. Novamente, mais um ponto favorável aos fundos imobiliários. Fica tudo a cargo da gestora e você recebe na sua conta o seu aluguel isento de imposto. E o sétimo e último critério é a rentabilidade. Será que os imóveis tradicionais ou os fundos imobiliários entregam uma rentabilidade maior? No requisito do aluguel, vamos verificar aqui na prática. Então, o aluguel do fundo BTLG11, ele está em 0,78% ao mês. Então, o aluguel dos fundos, na prática, variam entre 0,7% a 0,9% ao mês, se estivermos falando de fundos de tijolo, onde o investimento é em imóveis. Quando a gente pega os imóveis tradicionais, eles pagam um aluguel de 0,3% a 0,4% ao mês, então é um aluguel bem menor. Dessa forma, os fundos imobiliários também levam vantagem. E aí você pergunta: Gustavo, mas os fundos imobiliários têm uma valorização? Porque o meu imóvel a longo prazo ele vai valorizar. Então aqui dentro do site mesmo, nós conseguimos verificar que o fundo do BTLG, nos últimos 12 meses, entregou uma valorização de 6,5%. Ou seja, como você teve um ganho de 9,5% de dividend yield, que é o aluguel, e teve uma valorização de 6,5%, isso é um retorno de 16% ao ano, juntando o aluguel e a valorização. Ou seja, os fundos imobiliários ficam bem à frente
dos imóveis físicos nesse requisito também. Lembrando que nós utilizamos o BTLG11 como exemplo, mas há vários fundos imobiliários com uma rentabilidade bem acima dos imóveis tradicionais também. E o importante é ter uma carteira diversificada, investir em vários fundos imobiliários, porque quanto maior a diversificação, maior o seu nível de segurança. A verdade, então, é que os fundos imobiliários são mais acessíveis, menos burocráticos e oferecem uma rentabilidade acima dos imóveis tradicionais. Se você curtiu esse conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber ainda mais vídeos como esse, onde o nosso foco é entregar um conteúdo de valor para que você realmente aprenda sobre o mercado financeiro. Comenta aqui embaixo para mim se você prefere o investimento em imóveis tradicionais ou em fundos imobiliários. Te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!